Meu nome é Antônia, e a história que vou contar não é bonita. Não tem laço de fita, vestido branco, nem beijo de amor. Minha história começa no dia em que completei 14 anos. Na casa da minha família, no interior de Minas, em cima de uma mesa coberta com toalha de crochê, havia um bolo de fubá com velas improvisadas e um contrato disfarçado de presente. Naquele dia, eu achei que teria minha primeira festa de verdade. Minha mãe mandou eu colocar o vestido que ela mesma costurou. Disse que ia ser especial. E foi, mas não do jeito que uma menina espera. Quando cheguei à sala, todos estavam reunidos. Vizinhos, parentes distantes e um homem que eu mal conhecia. Chamava-se Arlindo. Tinha 40 anos e o sorriso dele me dava arrepios, mesmo antes de saber o que significava. A partir de hoje você é mulher, minha mãe disse. Esse é o seu futuro marido. Senti o chão sumir. Tentei protestar. Olhei para o meu pai. Ele abaixou os olhos. Olhei para os meus tios, para minha avó. Ninguém disse nada. Naquele instante, eu entendi o que era ser mulher naquela casa. Era ser entregue, como se fosse um objeto, uma dívida paga com o próprio corpo. Fui casada naquele mesmo dia, sem documento oficial, só com promessas veladas e um jantar forçado. E o mais assustador, ninguém achou errado, porque ali, no meio do mato e do silêncio, o errado era resistir. A casa de Arlindo ficava a 1 hora de caminhada do povoado. Isolada, silenciosa, rodeada por mato e por segredos. No caminho, eu ia com os pés doendo e o coração gritando. Mas ninguém ouvia, porque ninguém quis ouvir. Naquela primeira noite, ele não me tocou, nem falou muito. Só mandou eu arrumar minhas coisas no quarto ao lado do dele. E assim ficou por semanas. Dormíamos separados, quase não conversávamos. Ele saía cedo, voltava tarde. E quando voltava só dizia: comporte-se, e tudo vai correr bem. Aos poucos fui entendendo as regras daquela prisão. Não podia sair sozinha. Não podia escrever. Não podia fazer perguntas. Toda vez que eu olhava para o rádio antigo na estante e via que estava desligado há anos, pensava: será que minha vida também vai ficar assim? Desligada, parada, esperando que alguém decida quando me ligar de novo? Arlindo não me batia, mas o silêncio dele era um tipo de violência que me sufocava. E o olhar, sempre me examinando, como se estivesse esperando algo acontecer. Um dia tomei coragem e perguntei: por que o senhor quis se casar comigo? Ele respondeu sem piscar: porque era o combinado. Você vai entender um dia. Combinado? Com quem? Por quê? Aquela palavra ficou na minha cabeça por noites. Combinado. Na época, eu não sabia. Mas ali já começava o verdadeiro enredo dessa história. Porque Arlindo não me escolheu por amor. Me escolheu por interesse. E por um segredo que envolvia minha própria família. Algumas semanas depois, Arlindo disse que eu deveria visitar meus pais. Eles querem te ver. É bom manter as aparências. Fui, a pé como sempre. Cheguei antes do almoço. O cheiro de feijão no fogão de lenha me fez lembrar da infância. Mas o gosto era outro. Agora eu era visita. Agora eu era a filha que não tinha mais casa ali. Enquanto minha mãe cortava legumes na varanda, me mandaram buscar lenha nos fundos. No caminho, passei pela janela da cozinha e ouvi vozes baixas. Era meu pai. E meu tio Zeca, irmão dele, que eu mal via. Como que você foi vender a própria filha? Disse meu tio. Eu não vendi ninguém. Eu salvei a família da vergonha, respondeu meu pai. Então meu tio indignado respondeu: salvação entregar a menina para aquele velho? Você não entende. Meu pai respondeu: eu devia para Arlindo desde a época da roça. A dívida só crescia. Ele disse que precisava de uma esposa, alguém nova. Eu não tive escolha. Naquele instante, era como se o mundo tivesse parado de girar. Fiquei aterrorizada, sem entender. Mas tive que sair antes que notassem minha presença. Fui pro galinheiro e chorei ali, sozinha. Mas dentro da minha cabeça, tudo agora fazia sentido. Aquele casamento não foi um destino. Foi um acordo, assinado com silêncio e covardia. Na volta para casa, Arlindo me olhou e perguntou como se estivesse me testando. Se divertiu com sua família? Aprendi bastante, respondi. Ele apenas sorriu, mas aquele sorriso agora
Não me assustava mais, me enojava. A vida seguiu por meses em silêncio. Mas dentro de mim, nada mais era calmo. Eu acordava com a garganta seca e dormia com a cabeça cheia de planos que nunca podiam sair do papel. Foi nesse período que conheci Dona Zuleika. Ela morava perto da entrada da vila, numa casinha velha de barro. Dizia-se que ela ouvia vozes, que era mexida das ideias, mas bastava conversar com ela por 5 minutos para saber que aquilo era só medo da lucidez que ela tinha. Um dia levei uns ovos para ela como desculpa. Queria apenas sair de casa. Mas quando me viu, ela sorriu com um olhar estranho. Você é a menina da Antônia, não é? Sou... Como sabe? Ela se abaixou, pegou uma erva no chão e disse: Por que você tem nos olhos a mesma tristeza que sua mãe tinha quando chegou aqui? Fiquei em choque. Minha mãe? Ela me olhou com um pesar enorme. Ah, menina, tem muita coisa que ninguém te contou. Seu casamento não foi só dívida, foi vingança. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Ela se aproximou como quem cochicha um segredo proibido. Procure pelo nome, Irene. Ela é a chave. Mas cuidado, tem coisa que, quando a gente descobre, muda tudo. E às vezes nem sempre para melhor. Fui embora com a cabeça girando. Irene? Quem era Irene? Por que meu casamento seria uma vingança? E por que minha mãe teria tristeza parecida com a minha? Naquela noite, Arlindo chegou mais cedo, com olhos apertados e uma frase seca. Fique longe daquela velha. Ela não bate bem da cabeça. E foi aí que eu soube. Se ele queria que eu me afastasse dela, era porque ela estava perto demais da verdade. Demorou alguns dias até eu ter coragem de voltar à casa de Dona Zuleika. Dessa vez, levei pão caseiro como desculpa, mas fui direto ao ponto. Quem é Irene? Ela parou, me encarou firme e disse: Sua mãe. Minha mãe se chama Laura. Ela assentiu devagar. Irene era o nome dela antes de fugir. O chão sumiu sob meus pés. Dona Zuleika pegou uma lata velha com papéis e fotos antigas. Lá dentro, uma imagem desbotada. Uma jovem de cabelos trançados, com o mesmo olhar que eu via no espelho. No verso da foto, escrito à mão: Irene, 1938. Irene, sua mãe, veio pra cá fugida de outra cidade. Fugida de quê? Zuleika suspirou como quem segura um segredo por décadas. De Arlindo. Meu coração parou. Mas Zuleika continuou. Ele era um homem feito quando sua mãe tinha a sua idade. Tinha uma fazenda enorme em uma cidade distante. Prometia casamento, futuro. Ela acreditou. Mas quando descobriu quem ele realmente era, quis fugir. Só que não conseguiu sozinha. Foi sua avó quem a escondeu aqui. Deu um nome novo, um marido novo, uma vida nova. Fiquei muda, sem reação. Mas Zuleika seguiu contando. Mas ele nunca a esqueceu. Esperou. Procurou ela por um bom tempo. Até que achou. Fez amizade com seu pai. Porém não contou nada a ele. Ajudou quando a lavoura quebrou. Salvou a casa da família. E então fez a proposta. Quero a filha da Irene. Fiquei sem ar. Ele casou comigo. Para se vingar da minha mãe? Perguntei. Zuleika respondeu. Sim, minha querida, ele queria terminar o que começou. Com você. Por ela. Naquela hora não chorei. Não gritei. Só fechei os olhos. Porque tudo fazia sentido agora. O silêncio da minha mãe. O olhar distante. O abraço frio quando fui embora. Ela sabia. Ela carregava a culpa de ter me entregado ao homem que um dia tentou destruí-la. Voltei à casa dos meus pais com a alma fervendo. Entrei sem pedir licença. Minha mãe costurava na varanda como sempre. Me olhou, mas não disse nada. Perguntei logo de cara. Quem é Irene? Ela deixou a agulha cair. Quem? É. Irene? Seu rosto ficou branco. As mãos tremeram. Ela olhou para o mato como se procurasse um esconderijo. Eu não podia contar, ela murmurou. Não podia ou não quis? Respondi. Ele ameaçou. Disse que ia destruir tudo. Ela falou. E você me entregou. Como um presente pro passado dele. Retruquei. Ela começou a chorar. Mas eu não me comovi. Não depois de tudo. Estava com muita raiva e segui falando. Você sabia quem ele era. Sabia o que ele queria. E mesmo assim, deixou acontecer. Eu fui fraca, ela disse num sussurro. Eu fugi dele uma vez. E ele nunca me perdoou. Achou que, casando com você, ia me obrigar a olhar pro que eu neguei. E eu achei que era melhor te dar do que te perder para sempre.
Aquilo me quebrou, porque não foi só a raiva. Foi a dor de perceber que eu não fui protegida. Fui sacrificada. E pior, pela própria mãe. Você podia ter me avisado, eu disse. E o que você teria feito, Antônia? Ela respondeu. Fugido? Pra onde? Com que idade? Ela estava certa. Mas isso não tornava menos cruel. Eu te amei como pude, ela disse. Mas não fui corajosa o bastante para impedir. Fui embora sem me despedir. E pela primeira vez na vida entendi que não existe só um tipo de abandono. Existe aquele que finge ser proteção, mas na verdade é só medo mal disfarçado. Depois da conversa com minha mãe, voltei para casa de Arlindo com uma certeza latejando na cabeça. Eu não ia mais ficar. Não sabia ainda para onde ir, mas sabia que se ficasse, ia morrer por dentro. Ou pior, me tornar igual a ele. Alguém sem escolha, sem alma, vivendo por obrigação. Comecei a juntar em segredo umas roupas velhas e um pouco de farinha. Escondi num lençol que enterrei atrás do galinheiro. Arlindo andava mais calado do que nunca, mas observava cada passo meu, como se sentisse o cheiro da rebeldia. E então, numa madrugada chuvosa, peguei minha trouxa, abri a janela com cuidado e pulei. Fui pela trilha do mato, descalça, com os pés afundando na lama e o coração disparado. Não tinha lua, só o som do meu medo e dos galhos quebrando. Mas não fui longe. No meio da trilha, ouvi passos e antes que pudesse correr, senti uma pancada forte na cabeça. Acordei no dia seguinte, com os pulsos amarrados numa corda fina, jogada dentro do curral. Arlindo estava ali, sentado com uma faca na mão e o olhar vazio. Você devia saber que ninguém foge de mim, Antônia. Pensei que ia morrer, mas ele não fez nada. Só cortou as cordas, devagar, e disse: agora você vai entender o que é ser minha. E saiu. Fiquei ali, encolhida, sem forças, nem para chorar, porque o medo tinha paralisado até as lágrimas. Mas naquela noite, entre o cheiro de barro e o gosto de sangue na boca, eu fiz um pacto comigo mesma. Se eu sobrevivesse àquilo, nunca mais ia deixar ninguém decidir por mim. Nem homem, nem mãe, nem destino. 2 dias depois daquela noite em que ele me prendeu no curral, a vila acordou em pânico. Chovia forte desde a madrugada. O rio, que há décadas seguia calmo, transbordou. A ponte de madeira cedeu. As casas mais próximas da água começaram a ser evacuadas. Pessoas gritavam, desesperadas, corriam para salvar o que conseguissem. Protegiam galinhas como se fossem filhos. Arlindo saiu logo cedo para ajudar um vizinho que teve a casa invadida pela enxurrada. Não me disse nada, só gritou da porta: não sai de casa! Mas o mundo já estava desmoronando por conta própria, e com ele, os muros que me prendiam. Aproveitei o caos, coloquei a roupa mais seca que consegui, peguei minha trouxa, que por milagre ainda estava enterrada no mesmo canto, e corri, pelo mato, pela trilha, com lama até o joelho e fé até o pescoço. Passei pelo barranco, pulei o riacho. A correnteza estava forte, mas não ia me deter. Fugi pela parte de trás do pasto, onde ninguém ia procurar, e fui andando até onde os pés aguentaram. Horas depois, cheguei na beira da estrada, sozinha, suja, tremendo, mas viva, e com uma certeza nova no peito. Eu tinha me salvado, com as próprias pernas, com a própria coragem. Peguei carona com um caminhoneiro que levava carga para uma cidade a 3 horas dali. Não contei minha história. Ele não perguntou. E isso foi o maior respeito que recebi em muito tempo. Naquele banco duro, olhando o mato pela janela, eu sabia. A Antônia que ele tentou enterrar agora era semente solta no mundo. E ia florescer longe de tudo aquilo. A cidade nova era pequena, mas maior que a vila onde cresci. Tinha ruas de pedra, casas coloridas e uma igreja com sino que tocava ao meio-dia. Consegui abrigo no porão de uma pensão. A dona, uma viúva chamada Celina, aceitou me deixar ficar em troca de serviços. Varrer o quintal, lavar roupa, ajudar na cozinha. Não fiz perguntas, nem ela fez. Dormia num colchão fino, entre paredes mofadas, mas com a cabeça leve, porque ali, naquela escuridão, não tinha mais cadeado na porta. Por meses, me escondi. Evitei sair. Evitei falar de onde vinha.
Mas aos poucos, a cidade foi me acolhendo. Celina me ensinou a fazer sabão caseiro. Depois, comecei a vender na feira. Consegui juntar uns trocados. Aluguei um quartinho. Comprei uma saia nova. E pela primeira vez, olhei no espelho e não vi só a menina que foi entregue. Vi a mulher que escolheu ficar. Nunca mais ouvi falar de Arlindo. E nunca quis saber. O passado não deixou de existir. Mas também não mandava mais em mim. Aos poucos, meu corpo desaprendeu o medo. Minhas mãos voltaram a escrever. E minhas pernas, que antes serviam só para fugir, agora sabiam para onde estavam indo. Fazia quase 3 anos que eu tinha sumido do mapa. Ninguém da vila me achou. Ninguém me procurou. E eu fiz questão de manter assim. Até que, numa manhã comum, enquanto separava barras de sabão na banca da feira, um rapaz da venda me entregou um envelope amarelado. Deixaram isso pra você. Peguei com a mão tremendo. Não tinha remetente. Só meu nome, escrito com letras simples e firme. Dentro, um papel dobrado com poucas palavras. Antônia, sua mãe está muito doente. Se quiser vê-la, venha. Não é um pedido. É só uma verdade. Ela te espera. Li e reli, o coração acelerado, mas minha cabeça paralisada. Por que agora? Depois de tudo? Depois do silêncio? Depois de me entregar? De me abandonar? Passei a tarde sentada no canto da feira, sem vender nada. A mulher que me deu a vida também me deu para um homem que tentou destruí-la. E agora queria minha presença na morte. Naquela noite, escrevi uma carta. Não sabia se ia entregar, mas precisei escrever. Mãe, não sei se posso te perdoar, mas sei que não quero carregar ódio pro resto da vida. Eu sou o que sou hoje, porque sobrevivi. E mesmo que você tenha me entregado, eu não me entreguei. Voltei à vila numa manhã nublada, com o rosto coberto por um lenço e o coração em alerta. Não sabia se ainda encontraria Arlindo por lá. Não sabia se alguém me reconheceria. Mas também não importava mais. Eu não era mais a mesma menina que saiu dali fugindo no meio da chuva. Fui direto à casa dos meus pais. O portão estava quebrado, a varanda descascando e, no fundo, o quarto onde minha mãe respirava com dificuldade. Ela me reconheceu na hora. Antônia! Você veio! Sentei na beira da cama sem tocar nela. Por que me escreveu? Perguntei. Ela virou o rosto devagar, os olhos fundos, cansados. Porque não quero morrer carregando mais silêncio. Porque tem algo que você precisa saber. Fiquei imóvel. Ela apontou para o canto do quarto para uma velha caixa de madeira. Dentro, cartas. Muitas. Todas de Arlindo. De antes do casamento. De depois também. Cartas em que ele falava em dívida, sim, mas também falava de posse, de ódio, de acabar com o que ela começou. Eu devia ter queimado tudo, mas não consegui. Ela disse, porque uma parte de mim achava que um dia você entenderia que a culpa era minha, mas também era dele, e da covardia de uma vila inteira que achava normal entregar meninas para homens velhos como se fosse tradição. Ela tossiu forte. Segurei sua mão, sem saber se por pena, por raiva ou por tudo junto, mas naquele instante eu entendi que o que ela fez não foi por mal. Ela também era uma vítima que estava assustada e não sabia como agir. Eu te perdoo, mãe, disse. Não leve essa culpa junto com você. Ela fechou os olhos e sorriu. Obrigada, minha filha. Agora posso descansar em paz. Naquela noite, dormi ali, no chão, ouvindo a respiração dela sumir aos poucos. E pela primeira vez, ela não me deixou sozinha. O velório foi simples. Pouca gente. Alguns vizinhos, 1 ou 2 parentes distantes, o padre da vila. Fiquei em pé o tempo todo, sem chorar, porque meu luto já vinha de anos. Minha dor não começou ali. Quando jogaram a última pá de terra sobre o caixão, não rezei. Apenas fechei os olhos e pensei, agora você pode descansar, e eu posso viver. Não fiquei para ouvir cochichos. Não voltei a casa. Na saída do cemitério, deixei no túmulo da minha mãe as cartas que encontrei. Aquelas que Arlindo escreveu. Aquelas que ela nunca teve coragem de queimar. Eu deixei ali, porque não eram mais minhas, nem dela. Eram do tempo. E o tempo, eu já não devia mais a ninguém. Voltei para a cidade com os pés firmes e o peito mais leve. Na semana seguinte comecei a ensinar leitura para moças da região.
e escrevi minha história num caderno grosso, de capa dura, como quem sela um ciclo. Aquela menina que um dia foi obrigada a casar, que dormiu amarrada num curral, que fugiu com a alma em pedaços, agora era mulher, inteira, escolhida por si mesma. E o melhor? Ninguém mais tinha as chaves da minha liberdade. Hoje ninguém olha pra mim e vê o que passei. Vê em uma mulher simples, que vende sabão, que lê muito, que anda com passos firmes, mas por dentro carrega uma história que não cabe em retrato, nem em elogio. Não fui heroína, fui sobrevivente. Fui a filha que não teve escolha, a esposa que foi vendida, a menina que dormiu com medo por anos, mas também fui a mulher que, mesmo em pedaços, não deixou ninguém colar os cacos por ela. Escolhi levantar sozinha. Escolhi não me calar. Escolhi quebrar o ciclo. Não tenho filhos, mas tenho alunas. Tenho vizinhas que me escutam. Tenho meninas que, graças à minha história, já não aceitam a primeira imposição que aparece. E se alguém me perguntar o que tirei de tudo isso, eu respondo que aprendi que amor nenhum vale mais que a própria liberdade. E que perdão não é para quem errou, é para quem quer seguir leve. E que a vida pode ser tirada das nossas mãos, mas a dignidade só vai embora se a gente deixar. Se você ouviu essa história até aqui, comenta de qual cidade está assistindo. Deixa seu like, compartilha e se inscreve no canal. E nunca se esqueça, você não é o que fizeram com você. Você é o que escolhe fazer com o que restou. Com carinho, Antônia. A mulher que foi entregue aos 14, mas que se reencontrou aos 40.